Imagine que você tem 8 anos. Seus pais acordam você de madrugada, colocam você num trem lotado de crianças que você nunca viu. Dizem que é só por um tempo, que logo vão se encontrar. Você olha pela janela, sua mãe corre ao lado do trem chorando, gritando: "Seja forte, eu te amo." O trem acelera, ela desaparece, você nunca mais a vê. Isso aconteceu com 669 crianças em 1939. Todas foram colocadas em trens, todas mandadas sozinhas para um país estrangeiro, todas separadas de seus pais para sempre. Mas todas sobreviveram ao Holocausto. E tudo por causa de um homem comum, um corretor da Bolsa de Valores de 29 anos, que nunca pegou em armas, nunca lutou numa batalha, mas salvou mais vidas que muitos soldados. O homem que salvou 669 crianças. Essa é a história mais incrível que você nunca ouviu falar. E ela começa com uma ligação telefônica. Capítulo 1. A ligação que mudou tudo. Dezembro de 1938. Londres está em clima de Natal. As ruas estão decoradas. As pessoas fazem compras. O mundo parece em paz. Nicholas Winton, 29 anos, corretor da bolsa, está empolgado. Ele planejou férias de esqui na Suíça. Malas prontas. Passagens compradas. Finalmente, um descanso. Então, o telefone toca. Era Martin Blake, um amigo que trabalhava com refugiados em Praga. "Nick", ele disse, "esquece a Suíça. Vem para Praga. A situação aqui é desesperadora. Milhares de refugiados judeus fugindo dos nazistas. Crianças nas ruas. Famílias em pânico. Precisamos de ajuda." Nicholas olhou para suas malas de esqui. Depois olhou para o telefone. Naquele momento, ele tinha uma escolha simples: férias tranquilas na Suíça, ou o caos de uma cidade à beira do colapso. Ele escolheu Praga. E essa escolha, essa única decisão, salvaria 669 vidas. Capítulo 2. O inferno em Praga. Nicholas Winton chegou em Praga, e o que ele viu mudou sua vida para sempre. Campos de refugiados improvisados. Milhares de famílias judias que haviam fugido da Áustria e da Alemanha, amontoados em galpões frios, dormindo no chão, sem comida suficiente, sem esperança. As crianças eram o pior de tudo. Crianças com olhos vazios, magras, com frio, sem entender por que estavam ali. Nicholas conversou com os pais, e todos diziam a mesma coisa: "Por favor, tire nossos filhos daqui. Não importa para onde, não importa com quem, apenas salve-os." Imagina isso. Imagina o desespero de um pai que implora para um estranho levar seu filho embora, porque ele sabe que se ficarem, vão morrer. Nicholas Winton não era político, não era diplomata, não tinha dinheiro, não tinha poder. Mas ele tinha algo que poucos tinham naquele momento: coragem para agir. Ele voltou para seu hotel naquela noite e tomou uma decisão. "Vou tirar essas crianças daqui. Não sei como, mas vou." E assim começou a operação mais improvável da Segunda Guerra Mundial. Capítulo 3. A Operação Impossível. Nicholas voltou para Londres. Montou um escritório improvisado na sua casa. Uma mesa, um telefone, uma máquina de escrever. E começou a trabalhar. Ele precisava de 3 coisas impossíveis. Número 1. Tirar as crianças da Tchecoslováquia sem serem paradas pelos nazistas. Número 2. Conseguir vistos britânicos para centenas de crianças refugiadas, algo que o governo britânico não queria dar. Número 3. Encontrar famílias inglesas dispostas a adotar essas crianças. Parecia impossível. Era impossível. Mas Nicholas tinha uma arma secreta. Ele era bom com burocracia. Durante o dia, ele trabalhava como corretor da bolsa. À noite, ele forjava documentos. Isso mesmo. Nicholas Winton se tornou um falsificador. Carimbos falsos, assinaturas inventadas, datas alteradas. Ele fez tudo. Quando oficiais nazistas pediam dinheiro para liberar as crianças, ele pagava. Suborno, cigarros, qualquer coisa que funcionasse. Quando o governo britânico demorava com os vistos, ele acelerava o processo, da forma dele. Era ilegal? Totalmente. Ele poderia ser preso? Sim. Ele se importava? Nem um pouco. Ao mesmo tempo, ele fazia algo genial.
Colocou anúncios em jornais por toda a Inglaterra. Famílias procuradas para abrigar crianças refugiadas. E sabe o que aconteceu? As pessoas responderam. Centenas de famílias, operários, professores, fazendeiros, gente comum. Não temos muito dinheiro, elas diziam, mas temos um quarto extra e amor de sobra. Em poucos meses, Nicholas tinha 669 crianças em Praga prontas para partir. 169 famílias inglesas prontas para recebê-las. Documentos, nem todos legais, prontos, trens pagos e organizados. Agora vinha a parte mais difícil: fazer os trens saírem antes que fosse tarde demais. Capítulo 4. Os Trens da Esperança. Julho de 1939. Estação de trem de Praga. Madrugada. O primeiro trem está pronto. 80 crianças. Idades entre 5 e 17 anos. As cenas na estação eram de partir o coração. Pais vestindo seus filhos com as melhores roupas que tinham, colocando etiquetas com nomes penduradas no pescoço, como se fossem bagagem. Mães ajoelhadas, apertando os filhos contra o peito, sussurrando: "Seja corajoso, seja forte, eu sempre vou te amar." Pais segurando lágrimas, fingindo que estava tudo bem, dizendo mentiras gentis: "É só por um tempo, logo estaremos juntos." As crianças não entendiam. Como poderiam? Eram pequenas demais. Quando o trem apitou, o caos começou. Mães corriam ao lado dos vagões, gritando nomes. Crianças chorando nas janelas, mãos estendidas tentando se tocar uma última vez. E então, o trem partiu. Entre julho e agosto de 1939, 8 trens partiram de Praga. Cada viagem levava 24 horas, atravessando a Alemanha nazista, passando por territórios perigosos, levando crianças judias. Era perigoso, extremamente. Poderiam ser parados a qualquer momento. Mas Nicholas havia planejado tudo. Documentos perfeitos, rotas seguras, contatos nos lugares certos. E todos os 8 trens chegaram à Inglaterra. 669 crianças, todas salvas. Capítulo 6. O silêncio de 50 anos. A guerra acabou em 1945. As crianças cresceram, viraram adultos, tiveram filhos, construíram vidas. E Nicholas Winton voltou ao seu trabalho como corretor da bolsa. Casou, teve filhos, viveu uma vida normal. Ele nunca contou a ninguém sobre os trens, nem para a esposa, nem para os filhos, nem para os amigos. Por quê? Porque para ele não era algo especial. Era apenas algo que fez antes da guerra. E assim, 50 anos se passaram. Até que em 1988, sua esposa Greta estava limpando o sótão e encontrou um caderno velho. Abriu, viu nomes, fotografias, documentos. "Nicholas", ela gritou, "o que é isso?" Ele olhou e disse calmamente: "Ah, são as crianças que tirei de Praga." Greta ficou em choque. 50 anos de casamento e ele nunca havia mencionado. Ela ligou para jornais, contou a história. E assim, o segredo mais bem guardado da Segunda Guerra Mundial foi revelado. A BBC convidou Nicholas para um programa de TV. Ele aceitou sem saber o que ia acontecer. Quando ele sentou na cadeira, a apresentadora perguntou sobre 1939. Ele contou a história com modéstia. "Fiz o que qualquer pessoa faria." Então ela perguntou: "Há alguém na plateia que foi salvo pelo Senhor?" A mulher ao lado de Nicholas se levantou. Depois outra, e outra, e outra. A plateia inteira se levantou. Todos ali eram as crianças que ele colocou nos trens em 1939. Agora idosos, com famílias, netos, bisnetos. Nicholas olhou ao redor, boca aberta, lágrimas escorrendo. Ele cobriu o rosto com as mãos e chorou. 50 anos de silêncio. E agora, um salão cheio de vidas, de gerações, que existiam por causa dele. As 669 crianças se tornaram mais de 6.000 descendentes. Encerramento. Nicholas Winton viveu até os 106 anos. Morreu em 2015. Nos seus últimos anos, ele recebeu dezenas de prêmios. Foi condecorado pela Rainha da Inglaterra. Virou herói mundial. Mas até o fim, quando chamavam ele de herói, ele balançava a cabeça. "Não sou herói", ele dizia. "Heróis são pessoas que arriscam suas vidas. Eu só sentei numa mesa e organizei papéis." Mas Nicholas
Você estava errado. Você era um corretor da bolsa que se tornou falsificador. Um homem comum que fez algo extraordinário. Um ser humano que olhou para o mal absoluto e decidiu lutar. Você salvou 669 vidas. Criou 6.000 descendentes, mudou o mundo e fez tudo em silêncio.